Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite aos nossos irmãos internautas. Mais um dia de trabalho na nossa casa. Lembrando que nós amanhã teremos estudos, mas de forma online. Por quê? Porque amanhã tem jogo da Seleção do Brasil e às vezes pessoas comemoram e pode ficar muito zoado. Eu tenho certeza que aqui o pessoal comemora e faz muita zoada. Não sei o resultado de amanhã, mas o pessoal, o Brasil para, né? As lojas já receberam alguns comunicados de algumas lojas que estão fechando às 15 horas, então vira um feriado, o pessoal vai comemorar e a zoada não permite. E se os vizinhos começarem a botar som, aí a gente não vai conseguir estudar. Mas a gente não para o estudo, não vai ser de forma física, mas vai ser pelo Skype, tá? Quinta, segunda-feira, lembrando que a gente tem os estudos aqui das obras básicas. Às quintas-feiras nós temos o estudo de desenvolvimento mediúnico. Hoje, quarta-feira, e todas as quartas, nós temos as palestras e os passes, tá? Hoje nós temos nosso irmão, já parceiro aqui, a gente vai dar uma carteirinha para ele, Adilson Fonseca, que todas as vezes que chamamos, ele está sempre vindo aqui nos auxiliar. Ele vai falar hoje sobre sementes para o amanhã, tá? Então, sim, por favor, dê a luz azul e tire a luz branca para a gente poder... Por que tirar as luzes a gente coloca? Por que vocês espíritas colocam essa luz um pouco mais escura, que é a luz azul, uma luz um pouco diferente de uma coloração dessa? É porque a luz branca muitas vezes tira a nossa concentração. Nós perdemos a concentração e essa luz permite a gente se concentrar melhor. Somente isso. Não dispersa a nossa mente, a gente consegue colocar um foco naquilo que a gente está aqui concentrando. Então, falando em concentração, vamos elevar o pensamento, pedindo aos espíritos amigos, a Jesus, a Jorge Olímpio, o mentor espiritual desta casa, que nos permita, nesse instante, abrir os trabalhos de hoje, que eles possam, os mentores espirituais, o nosso irmão Adilson Fonseca, possam influenciar para que ele mais uma vez possa passar a mensagem do Cristo, a mensagem que ele se propôs a vir aqui, que nós outros possamos ouvir e guardar na nossa memória, que no momento oportuno lembraremos das palavras que aqui serão ditas. Sendo assim, mestre e amigo Jesus, é que nós, agradecidos dessa oportunidade, abrimos os trabalhos de hoje. Que assim seja. Sim, por favor, dê a luz branca. Adilson, meu irmão, você tem 45 minutos para... Você vai fazer assim, quando você faz um sinal. Quando fala 5 minutos? Ou 3 minutos, você faz um sinal. Se tiver muito frio, você fala que a gente... Não, tá perfeito. Ótimo. Boa noite, gente. Antes de mais nada, eu sempre gosto de enfatizar isso. Eu sou daqueles que fazem exposição. Não tenho um compromisso com a formalidade. Então, para mim é como se fosse um bate-papo. Então, eu vou, justamente por essa informalidade, eu vou contar uma coisa interessante. Eu adoro filme de western, faroeste. Desde pequeno, sempre gostei. E ontem eu sempre gosto de assistir assim, ontem eu estava assistindo, vou dizer o nome, porque senão vocês vão buscar e vão querer assistir. Pode ser que vocês interpretem de uma forma diferente da minha, e aí vamos criar discussões. Mas uma coisa me chamou a atenção. Um cidadão era o xerife de uma cidade e ele pediu auxílio, ele estava enfrentando grandes problemas na cidade. E aí ele chegou, é um mocinho, né, do filme, é um pistoleiro. Esse pistoleiro, ele dizia, né, mas era considerado mais rápido do Colorado. E ele chegou naquela cidade para ficar, estava atrás de... E aí o xerife foi e pediu auxílio a ele que o ajudasse. Aí ele disse, olha, no último episódio um amigo meu no leito de morte me fez eu prometer que eu não mais usaria a arma. E eu estou deixando de usar minha arma a não ser em legítima defesa. Era o costume da época. Aí esse xerife chegou para ele, que já era uma pessoa já idosa, chegou para ele e fez assim: você acha que um desenhista... O que você acha de um desenhista? O trabalho do desenhista? Aí ele fez, olha, o desenhista é um artista. Ele fez, perfeito. Mas você sabe que o desenhista ele pode usar a sua habilidade para falsificar dólares.
Aí ele fez: no caso, você tem sua habilidade com a arma. Você disse que não vai usar mais para aquelas atividades que você fazia de pistoleiro. Mas você pode utilizar a arma para fazer impor a lei, fazer com que a lei se cumpra e defender os inocentes. Aí essas duas colocações dentro de um contexto me chamaram a atenção. E aí eu estava aqui, antes de eu começar, eu estava observando aqui. Vocês todos já ouviram falar de Alfred Nobel, né? Nobel da Paz, Nobel de Química, Nobel de Literatura, tem... Aí Alfred Nobel foi um sueco, né? Eu fiz questão aqui, só estava anotando ali justamente a data da biografia dele. Desencarnou com 63 anos, 1833 quando ele nasceu, 1896 ele desencarnou, sueco. Ele tinha 355 patentes. E ele foi aquele que descobriu a dinamite. Ele tinha uma demanda, a Suécia é um país que tem potencial de mineração, e havia uma demanda de como fazer, como explorar minério de ferro. A Suécia é um grande produtor de minério de ferro. E ele era um químico, pesquisou e descobriu esse explosivo, a dinamite, para usar na exploração de minérios. Rapidamente, no século XIX, a Europa vivia sempre em conflito. Então, aqueles países, a Suécia, principalmente, aproveitou a descoberta de Alfred Nobel para fazer explosivos para a guerra. E Alfred Nobel, durante um bom tempo, depois, e aí surgiram vários conflitos na Europa, ele foi chamado de o mercador da morte. Ele vendo aquilo, ele viu isso no obituário, que estava lendo, alguém deixou uma mensagem no obituário, ele lendo e viu que ele era conhecido como o mercador da morte. Aquilo fez com que ele despertasse, ele não podia mais reverter a descoberta dele. Já estava, a dinamite já estava sendo usada, vários países, a Europa, inclusive a Suécia fabricante de um dos principais canhões até hoje, Bofors. E aí, ele disse: o que é que faz? Ele instituiu em 1895 o Prêmio Nobel. Na verdade, ele instituiu um prêmio para todo cientista que usasse suas habilidades em defesa da humanidade, quaisquer natureza. Literatura, química, física, matemática, medicina. Ele instituiu isso. E como é que ele fez isso? Ele era de uma família riquíssima. Ele fez um testamento doando toda a sua fortuna para a instituição desse prêmio, que acabou sendo denominado Prêmio Nobel, Nobel de Física, de Química e por aí, até hoje é instituído. O que foi que Nobel fez? Ele reverteu uma situação, um fato já consumado que era dinamite, mas a partir dos seus conhecimentos, ele instituiu uma nova realidade, plantou uma nova semente, redirecionou aquele fato, justamente para incentivar pesquisadores, cientistas como ele, a desenvolver atividades em prol da humanidade. Em 1881 até 1955, período de vida, Alexander Fleming era um jovem inglês, pobre. Conta a história que nesse período ele conheceu um outro jovem inglês, o Winston Churchill, que veio a ser primeiro-ministro. E conta-se que os dois estavam brincando lá no interior da Inglaterra. No interior da Inglaterra tem muitos pântanos. E Winston Churchill caiu num daqueles buracos e estava se afogando. Alexander Fleming, jovem mais ou menos da minha idade. Winston Churchill nasceu em 1874, ele nasceu em 1881. Não eram mais ou menos, mas eram idades mais ou menos parecidas, eram crianças. Quando Churchill estava se afogando, Alexander Fleming foi lá e o salvou. O pai de Winston Churchill, em reconhecimento, resolveu adotar Alexander Fleming, adotar no sentido de auxiliá-lo, porque ele era filho de um lavrador, e aí o pai de Churchill resolveu custear os seus estudos.
Alexander Fleming estudou, fez medicina, era bioquímico, estudou farmacologia, e em 1917 ele foi para a Primeira Guerra Mundial como médico militar. Lá ele vendo muitos feridos que morriam não pelas balas dos canhões, mas pelos ferimentos, pelas infecções. Ele começou a pesquisar as razões, como é que ele poderia estancar aquela mortandade. Em 1928, a sua grande descoberta, a penicilina. E aí, em 1928, ele começou a trabalhar nisso. Em 1944, a sua descoberta despertou interesse de empresários americanos. E em 1945, a penicilina começou a ser comercializada e redistribuída para os hospitais. Em 1955, Alexander Fleming desencarnou. Mas conta-se que nesse período, em 1941, Winston Churchill estava numa dessas visitas aos campos de batalha, que ele gostava muito de fazer isso, e foi acometido, teve um ferimento na perna, infeccionou. Dizem as histórias que ele foi tratado justamente com a penicilina desenvolvida por Alexander Fleming. Winston Churchill foi desencarnar em 1965, mas foi primeiro-ministro duas vezes. Um foi o líder pioneiro da medicina e o outro considerado o maior estadista do século XX e da contemporaneidade. O que resultou? Por que eu estou contando essas duas histórias? Três, na verdade. No caso dessas duas últimas, porque lá atrás, e aí o pai de Winston Churchill resolveu custear aquela criança como uma forma de reconhecimento por ela ter salvo seu filho de afogamento. E aquele gesto dele gerou fruto mais adiante, que resultou em alguém que pesquisou e descobriu a penicilina, que hoje é a principal base dos antibióticos, anti-inflamatórios, todas as formas. A penicilina até hoje, das suas mais variadas formas, ela continua sendo utilizada graças, não em si, claro, obviamente, mas não em si o cerne à descoberta em 1928. Mas aquele gesto lá atrás, quando criança, de alguém que resolveu custear aquela criança que não se sabia qual seria o futuro dela. A semente, eu costumo dizer que semente é igual a herança. Você deixa para alguém, mas você não usufrui dela. Porque herança você deixa e vai embora. Mas você, aquele seu legado, ele passa a ser o usufruto de várias outras pessoas. Benefício que você plantou lá atrás, no caso da herança, você deixou, ele vai gerar benefícios ou malefícios. Os poetas costumam dizer que existem três objetivos na vida do homem. Quando eu falo do homem, eu falo do homem como um todo. Ter filhos, escrever um livro e plantar uma árvore. Os dois primeiros, normalmente, eles usufruem em vida encarnada. E a árvore, normalmente, ele não usufrui. Eu vou dar um exemplo. Um pé de carvalho, vem de uma bolota que a gente vê muito em filmes, os esquivos pegando aquelas bolotas e levando. Não, às vezes os esquivos não pegam só nós, eles pegam também bolota de carvalho. E aí aquelas bolotas, elas viram árvores. Só que ela demora 30 anos para se tornar uma árvore grande. E ela, para se tornar plenamente adulta, ela não demora menos de 100 anos. E para o tempo de vida de um carvalho, chega a ser 1000 anos. Uma sequoia, que é considerada uma das maiores árvores do mundo, chega a ter 30 metros de altura, demora 1000 a 1200 anos para atingir a sua plenitude. Então, as árvores da Amazônia têm... Muitas delas, elas vivem 400, 500, 600 anos. Então, quando a gente planta uma árvore, a gente não planta para a gente. Nós, dificilmente, a não ser raríssimas exceções, nós vamos usufruir de suas sombras. Elas vão ficar para quem vem. É o legado que a gente deixa, é a semente que a gente planta. Então, do ponto de vista moral e espiritual, nós estamos sempre plantando sementes. E muitas vezes as sementes que a gente planta não vamos usufruir
nesse período de vida encarnada. Mas a gente vai deixar um legado para os que vêm ou os que estão ainda, e nós espíritas entendemos bem isso. Vamos usufruir na posteridade, em outro período. Porque o que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Mas o amanhã não é o amanhã, quinta-feira. É o amanhã de uma outra etapa de vida. O que a gente hoje está colhendo foi a semente que nós plantamos em uma outra etapa de vida. Então hoje nós estamos colhendo as nossas sementes. Mas as sementes que eu vou colher amanhã, ou melhor, que eu estou plantando hoje, e eu digo hoje nessa vida encarnada, dificilmente eu vou usufruí-la nesta vida encarnada. Eu vou deixar um legado para quem vinha atrás, mas posteriormente, como a vida continua, eu vou colher os resultados. Por isso que muitas vezes a gente se espanta quando a gente passa pelos obstáculos da vida atual e a gente diz: por que é que eu estou sofrendo tanto? Por que essas dificuldades? Porque nós permitimos ou participamos do plantio lá atrás. Hoje o que a gente faz é o presente, sempre é o momento da colheita. A gente não colhe passado. O passado a gente plantou. E a gente não colhe o futuro se não vivenciar o presente. Então a gente diz: a gente está satisfeito com o nosso presente? Está e não está. E a parte que você não está, o que é que você faz? Procure selecionar as sementes que você vai utilizar. Porque são elas que vão lhe dar os frutos lá adiante. Não vai ser diferente. Eu dei esses 3 exemplos da história. São 3 exemplos positivos, mas poderiam ser 3 exemplos negativos. Aliás, a história está cheia também de exemplos negativos. De pessoas que plantaram sementes erradas, equivocadas, normalmente equivocadas. Porque o erro vai depender do contexto que você o analisa. Mas normalmente são sementes equivocadas, porque não sabíamos plantar. Ou quando fomos orientados a plantar, negligenciamos as orientações. Na parábola do semeador, Jesus explicita bem isso, de uma forma bem clara e objetiva. Porque aquele semeador, ele tinha sementes de boa qualidade. As sementes que ele estava lançando eram sementes excelentíssimas, de primeira linha. O problema das sementes, e Jesus explicita bem isso, foi a questão do solo, não foi da semente. A semente era boa. Aliás, continua sendo boa até hoje. O grande problema na parábola do semeador, porque algumas sementes os pássaros comeram, algumas outras caíram em terrenos pedregosos e não tiveram condições de sobreviver. Algumas sobreviveram, mas o solo era muito superficial, então elas não foram adiante, e poucas caíram em solo bom. O problema não eram as sementes, como não são as sementes. O problema era o tipo de solo e a forma de cultivo dessa semente. E o que é que aconteceu? Aquelas sementes e eram sementes boas, que caíram à beira da estrada, como ele diz bem, como não demos atenção, os animais, pássaros, qualquer outro, foram lá e pegaram aquela semente e deram fim. Comeram elas. E aí? Porque nós não demos atenção. Não prestamos atenção àquele produto que estava ali sendo lançado. Estava à disposição da gente. E o que eram essas sementes que foram lançadas e caíram à beira da estrada? E ninguém prestou atenção e por isso os pássaros vieram e as levaram. Jesus lançou essa semente logo quando ele chegou. Aliás, antes dele o solo já estava sendo preparado. João Batista já estava preparando o solo. Antes de João Batista, os profetas já estavam preparando o solo. Elias, o mais citado. Mas bem lá atrás, no próprio processo de evolução, já estava havendo a preparação do solo. E quando Jesus veio, quando lançou a semente do amor, do respeito, da solidariedade, da convivência harmoniosa, da caridade, tudo eram as qualidades que estavam encerradas na semente que Jesus lançou. Foi o que a gente fez, a gente não ligou. Deixou aquelas sementes para lá. E aí, ele continuou lançando as sementes. E aí ele tornou a lançar as sementes. As sementes caíram no solo pedregoso, cheio de espinhos. E quais eram os espinhos, quais eram as pedras? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa intolerância, que naquela época Jesus já era intolerado.
E aí o que foi que nós fizemos com essas sementes? Como a nossa intolerância era muito grande, nosso orgulho, eu não gosto de usar a palavra orgulho, porque orgulho é aquilo que nos dá prazer. Orgulho é aquilo que a gente se sente satisfeito. Eu tenho orgulho de fazer um bom trabalho, eu tenho orgulho, eu me sinto bem de fazer. Na verdade, o orgulho é a vaidade. Quando a gente diz assim, o nosso orgulho está ferido, não é o orgulho, é a vaidade que está ferida. Porque a gente não aceita que sejamos contrariados. Então a nossa vaidade fica ferida. E a vaidade daqueles sacerdotes, daqueles tribunos, daqueles poderosos foi ferida. Porque Jesus disse, não, todos são irmãos, você deve amar. Imagina, um sacerdote, um tribuno amar um escravo, considerar um escravo como irmão. Jesus veio lançou essa semente, mas essa vaidade, esse orgulho, como queiram, essa intolerância, fez com que essa semente fosse sufocada. E em decorrência disso, essa semente não vingou. Inclusive o semeador foi crucificado, porque ele ousou lançar essa semente. Mas ele continuou, porque depois de crucificado ele retornou, reuniu aqueles que faziam parte das suas atividades de lavoura e disse, levar essa semente para todos os 4 cantos do mundo. Chamou seus apóstolos e disse, levai essas sementes, a minha mensagem que era a semente, para que todos possam plantá-las e depois colher os frutos. Mas o que foi que aconteceu com essas sementes? Algumas delas caíram em solos, frutificaram, mas eram tão superficiais. E o que era essa superficialidade? A gente não admite ser contrariado, continua prevalecendo ainda a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então, ante qualquer dificuldade, a gente recua. Eu gosto sempre de utilizar um verso do Pai Nosso. O verso diz bem claro, que seja feita a vossa vontade. Aí a gente troca o pronome, tira a letra V e bota o N, nossa. Que seja feita a nossa vontade. Quando a nossa vontade não é feita, porque a gente não merece e não precisa, aí a gente se afasta. É assim que a gente faz muitas vezes. Até nos centros espíritas, olha, o palestrante não é bom, o médium não é bom, o passista não é bom, porque não curou, não atendeu a minha vontade. Mas o passista, o médium, o mentor, os guias, eles dizem, olha, eu estou lhe ensinando o caminho, mas é você que tem que fazer. Então eu vou lhe dar o passo para repor suas energias, mas é você que vai ter que vivenciá-las. Eu vou lhe dar as orientações para o tratamento, mas é você que tem que segui-las. Ele não vai lhe dar a tarefa pronta. Aí a gente, como não quer trabalhar, a gente diz, olha, não presta, eu vou trocar de centro. E aí quando troca de centro, nem o centro presta, eu vou trocar de doutrina. Assim que a gente faz. Então, às vezes, e essas sementes foram assim, o nosso solo, muitas vezes, absorve essas sementes. A gente absorve os ensinamentos dos espíritos, dos guias, dos mensageiros, dos mentores, dos emissários do Cristo. Mas o nosso solo é tão superficial que ele não resiste a um embate, a uma dificuldade. Aí a gente recua. Aí a nossa semente, como ela não tem um solo adubado na fé, na confiança de dizer que seja feita a vossa vontade do Pai, a vontade dele não atendeu a minha vontade. Então a gente mostra uma fragilidade na própria confiança da justiça de Deus. E aí a nossa fé, a nossa confiança, a nossa crença, ela se torna frágil. Porque o solo do nosso sentimento, da nossa crença, do nosso aprendizado e da nossa vivência é superficial. Não é adubado por essa confiança. E aí essa semente, ela cresce, mas a primeira tempestade que aparece, ela esmorece e não vinga, não vai à frente. E aquelas outras que são mais resistentes, aí são menos, essa resiste a todos os embates. Às vezes eu costumo brincar, eu sempre uso uma brincadeira que Peixinho, o presidente da FEB, eu sempre digo, ele não é mais, mas é o eterno presidente da FEB, ele sempre dizia assim, a gente diz que é espírita,
E todos nós temos plena consciência de que somos espíritos. Nós sabemos o que é ser espírito. Nós sabemos que a vida, ela continua. Então essa é a nossa confiança. Agora a nossa confiança está bem sedimentada. Então a gente se sente como espírito, se sente imortal. Ou a gente ainda tem aquela hora, eu sei que um dia eu vou desencarnar, mas quando eu puder adiar, eu vou adiar. Não é porque a gente tem medo da morte ainda. É porque a gente ainda não tem a plena confiança de que somos imortais. Não que a gente vá desejar, ninguém deseja a morte, mas a gente diz, o dia que ela tiver de vir, virá, não tem jeito. A gente sabe que biologicamente nós temos um prazo de validade. Mas quando se comporta igual a Francisco de Assis, que disse, olha, se um dia ela chegar, que venha, eu continuarei fazendo o que eu estou fazendo, porque eu não estou preocupado no dia que ela chegar. Eu me preocupo como eu vou estar quando ela chegar. Se eu vou estar sereno, se eu vou estar confiante, se eu vou estar crendo na justiça divina e de que tudo que acontece comigo é o que eu mereço. Mas isso tudo só acontece quando aproveitamos as sementes que nos são lançadas e passamos a cuidar dela, para que ela cresça e se fortaleça. E não só cresça e se fortaleça e dê frutos, mas que a partir do momento em que dê frutos, esses frutos possam se multiplicar. E nesse processo de crescimento, é preciso todo um cuidado. A gente tem uma semente que foi lançada e continua sendo lançada, porque o semeador, ele não parou de semear. Tanto é que todos os dias a gente recebe novos aprendizados, novos conhecimentos, novos estímulos. São os semeadores que estão ali. Mas é preciso justamente que cuidemos dessa semente. Como é que a gente cuida isso? Renovando a cada dia as nossas atitudes. Assim como a gente cuida da planta que vai podando, que vai revigorando o solo para que ela se mantenha firme, a gente vai tirando os galhos que são desnecessários e que só atrapalham, que nos estão mais tendo utilidade, que a gente vai cuidando para que as pragas não ataquem a nossa planta. Nós somos a planta. Nós temos que cuidar do que somos. E o cuidar para que as pragas da inveja, do orgulho, da vaidade nos acometam é esse trabalho cotidiano de renovação de atitudes. É cuidar da semente para que o amanhã, quando ele chegue como resultado da semeadura do presente. E a gente diariamente, cotidianamente, a gente está semeando amorosidade ou discórdia, semeando caridade ou indiferença, amor ou mágoas. E nós vivemos um período atualmente, um período em que você tem que se definir. O que é que eu quero para o amanhã? Não é o que eu quero da materialidade, porque a materialidade é passageira. O que é hoje pedra, amanhã vira pó. O que é hoje vida encarnada, amanhã a materialidade do corpo já não vale nada. O que vai prevalecer é a essência do espírito. Então as nossas atitudes hoje, o resultado das nossas ações, são resultados daquilo que a gente sente e pensa. E o que é que eu penso, o que é que eu sinto? E o que é que eu vou colher amanhã entre o que eu penso hoje e o que eu sinto hoje? Se eu não estou satisfeito com a situação que está aí hoje, e aí eu falo em todos os contextos, eu tenho que modificar alguma coisa. Mas não modificar no outro, porque normalmente a gente tende a querer modificar no outro, a querer impor ao outro. Eu tenho que modificar em mim. Se eu não estou satisfeito com determinada situação que me está de alguma forma me angustiando, qualquer que seja ela, eu tenho que buscar essa razão dessa transformação em mim. Porque eu não sei qual é o tipo de árvore que é o outro. Como é que essa árvore que é o outro está sendo cuidada? Mas eu sei a árvore que está em mim. Eu sei que essa árvore ela vai dar, se eu cuidar, ela vai crescer. E ela pode dar bons ou maus frutos. E a gente
gente vê que ao longo da história da própria humanidade, aquela semente lá atrás que veio num determinado momento específico e que veio justamente com esse propósito de crescer, dar frutos e se multiplicar. Essa semente foi lançada lá por Jesus, ela continua sendo lançada. E o seu legado vai ser o norte de nossas vidas. Quando Jesus disse, mandou seus apóstolos espalhar essa semente, levar aos 4 cantos do mundo a minha mensagem, ele estava justamente proporcionando que todos pudessem participar dessa semeadura. Porque a colheita é sempre resultado. Mas a causa é a semeadura. Então, quando ele estava dizendo, levai a minha mensagem, ele estava com justamente, essas sementes são de boas qualidades, vocês devem distribuí-las. A colheita a gente vai ver depois, que inevitavelmente ela virá, como vem. Mas é importante você ver como você vai semeá-las. E foi o que Paulo, por exemplo, fez, quando ele saiu divulgando o evangelho para todos. Eu sempre gosto de citar o número que Paulo conta, se Paulo percorreu 4.000 quilômetros. Naquela época era basicamente a pé. Imagine, são 3 vezes daqui a ida a São Paulo, ida e vinda, basicamente. Ele fez isso, estava levando as sementes, e a semente de boa qualidade. Mas o mais importante do que você semear é depois que você fizer a semeadura, e é o que nós fazemos diariamente, é como é que você vai manter essas sementes para que elas cresçam. Então, nas nossas atitudes, cada atitude nossa é um tipo de semente que a gente está jogando. A gente está pensando que está jogando para os outros? Não, a gente está jogando primeiro para nós. Como diz a Amélia Rodrigues, quando você lança perfume na natureza, você perfuma a natureza. O ar fica impregnado de perfumes. Mas o primeiro perfume fica em suas mãos. Fica naquele que lança. Os outros recebem, mas às vezes os outros nem recebem. Eu vou dar um exemplo de brincadeira. Alguém pode lançar um perfume e eu posso estar com o nariz obstruído, eu não vou sentir o perfume. Mas aquele que lançou o perfume, mesmo que ele na hora não perceba que esteja também com o nariz obstruído, o perfume vai estar impregnado na mão dele. Então, quando a gente realiza qualquer atitude, inclusive a atitude do pensamento, antes de chegar no outro, ela chega em nós primeiro. E os seus resultados vão ser sentidos primeiro em nós. Aquele que faz a caridade, e faz a caridade desinteressada, como dizia Francisco, o melhor do amor não é você. O melhor do amor não é você ser amado. Não, isso não é o melhor, isso é resultado. Pode ser bom ou não. O melhor do amor é amar. Porque é aquele que age, o protagonista é quem faz. Se o outro vai corresponder ao seu amor, o problema é do outro, não é mais seu. O seu é você amar. Então a mesma coisa da caridade. Você faz um ato de amor ao próximo, se o outro vai reconhecer ou não, já não é tarefa sua. Sua tarefa foi fazer a caridade. É o que os espíritos, bons espíritos, fazem conosco. Foi o que Jesus fez com todos. Jesus se doou de corpo e alma. E foi o que a gente fez. Muitos de nós estávamos lá, nem o reconhecemos. Ou melhor, o repelimos. Mas qual foi a tarefa de Jesus? Olha, ele não sabe o que faz, paciência, eu vou esperar. Mas eu vou continuar amando-os. Tanto que ele disse, né? Além de ele mandar os emissários levar a sua mensagem, ele disse, mais adiante eu vou dar um reforço. O Consolador virá para te ajudar. E continua ajudando os consoladores, como os semeadores, continua ajudando até hoje. E esses que nos ajudam, eu gosto também de brincar, eles não cobram da gente uma resposta imediata. Ele disse, olha, mais cedo ou mais tarde, quando eles compreenderem, a resposta virá. Mas a resposta já não é mais tarefa minha, é tarefa de cada um de nós. Aquele que semeia, ele semeia sempre para o amanhã, ele semeia, a sua colheita ele já obteve. O próprio ato de semear, ele já está obtendo a colheita. Agora, o beneficiário vai depender da atitude daquele que está recebendo a semente. Então, quando Jesus diz que ele cita na parábola do semeador que ele lançou essas sementes, ele já estava fazendo a parte dele.
ele já estava sendo recompensado pela sua atitude de semear, de levar as informações, de levar o auxílio, de levar o amor ao outro, de oferecer oportunidades ao outro, para que o outro cresça, se desenvolva, evolua. Agora a tarefa de evoluir, como vai evoluir, quando vai evoluir, já não é mais daquele que ofereceu as oportunidades, é do outro que vai ter que caminhar. E o que é que Jesus fez e continua fazendo? Ele lança as sementes, mostra qual é o caminho. Agora ele diz: o caminho é este, mas o roteiro do caminho são vocês que fazem. Como, quando vocês vão caminhar, já não é tarefa dele. Tanto é que ele nos convidou, continua nos convidando. Ele diz: vem e segue. Ele não impõe e não impôs que o acompanhássemos. Ele fez o convite. E convite a gente sabe como é. Você aceita ou não aceita. Mas o fato de você aceitar ou não aceitar não invalida o convite. O convite continua sendo feito. Então a semeadura de Jesus continua sendo feita. Ele continua nos oferecendo oportunidades. Seus semeadores, seus consoladores, seus emissários continuam apostos, nos orientando, nos dando as diretrizes, mas como a própria lei da vida nos deixa bem claro, o Livro dos Espíritos explica bem isso, nós temos a livre decisão de quando e como e se vamos seguir essas instruções. Mas independente das nossas posições, as instruções, as orientações, as diretrizes estão postas, estão à nossa disposição. E elas serão sempre de acordo com aquilo que decidimos fazer. Então uma semente de abacate, independente de como você vai cuidar ou não, ela só vai gerar abacate. Uma semente de tangerina só vai gerar tangerina, não vai gerar jaca, não vai gerar manga, não vai gerar coco. Ela só vai gerar aquilo a que ela está determinada, independente da forma como você vai cuidá-la ou desprezá-la. Mas ela não vai mudar, ela está ali. Agora, nós é que vamos saber como é que vamos colhê-la. Que podemos colher a mesma semente de abacate, ou de tangerina, ou de coco, de boa ou de má qualidade. A árvore vai dar sempre aquele resultado. Eu posso plantar um pé de goiaba e ela vai dar goiabeiras. Agora, minhas goiabas poderão ser de boas ou de más qualidade, a depender da forma como eu cuide. Então, nós temos o livre-arbítrio das nossas posições. Nós somos orientados de como devemos proceder. Jesus, lá atrás, quando ele lançou a semente forte, ele disse: o caminho é este, amar ao próximo. O caminho é este, amar as criações, porque você ama a Deus, então você ama as suas criações. A fórmula é fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro te fizesse. Essa é a fórmula de você amar ao próximo. Não tem outro caminho. Agora, como disse Emmanuel, né? Você tem a vida cheia e a nossa trajetória cheia de pontes que ligam um extremo ao outro. O nosso extremo final é o reino dos céus. Ninguém quer ir para o inferno. Se eu perguntar a qualquer pessoa, quer ir para onde? Ninguém vai dizer que quer ir para o umbral. Todo mundo vai querer ir para o céu. Todo mundo quer o reino dos céus. O reino dos céus da felicidade, não é isso que a gente vive para isso. Nós vivemos para o reino dos céus. Agora, cada um tem uma visão do reino dos céus. Mas a gente quer o reino dos céus, a gente não quer o inferno. E o nosso extremo é esse. É a ponta, é o reino dos céus. E aí Emmanuel diz: a vida é cheia dessas pontes, dessas ligações. O caminho para Deus é Jesus. Não tem outro, é esse. Mas para eu chegar até Deus, eu tenho que passar por Jesus. E para eu chegar a Jesus, eu tenho que passar pelo próximo. Não tem jeito, não tem outro caminho. Porque Jesus diz: ama a Deus a ponta e ao próximo. E ele diz: eu sou o caminho para lá. Eu sou o caminho até Deus. Eu sou a verdade. Agora eu só chego até essa verdade, até Jesus, se eu quiser chegar até Deus, através do próximo. E o próximo é justamente o nosso campo de trabalho. O próximo
é essa semente que Jesus lança todos os dias. Essa é a nossa semente, esse é o nosso desafio. É essa relação cotidiana que a gente tem dentro de casa, no trabalho, na escola, no transporte público, em qualquer canto da vida aqui. O próximo, inclusive, por desencarnados, que são próximos também. Essa é a nossa semente. Esse é o nosso campo de trabalho e é essa semente que devemos cuidar. Porque quando eu fizer bem ao próximo, eu estou querendo que esse próximo me faça o bem. Se eu trato bem a ele, é porque eu quero que ele me trate bem. Ou no sentido inverso. Então essa é a minha tarefa. E as ferramentas para eu cuidar dessa semente estão postas aí. Ninguém pode dizer hoje em sã consciência que não entende ou já ouviu de alguma forma as diretrizes do alto. Ninguém pode dizer, principalmente nós no meio espírita, podemos dizer que não ouvimos ou entendemos a mensagem de Jesus quando ele diz: tudo na vida se resume a duas coisas, amar a Deus e ao próximo. E aí se resume tudo, todas as leis, todas as profecias. Então, as ferramentas estão aí. Agora é como se você fosse construir uma casa. A empresa lhe dá o tijolo, te dá o cimento, te dá a areia, te dá as ferragens, e aí está aí. Aí você vai fazer o quê? Você não vai querer que a empresa também faça a casa. Ela vai dizer: eu estou lhe dando tudo. Agora é você que vai construir. Se você quiser de 2 andares, de um torto, à direita ou à esquerda, sei lá, baixo ou alto, isso é com você. Agora eu estou lhe dando todos os elementos. Como você quer morar bem, você vai fazer sua casa da melhor forma possível. E material não vai faltar. E é o que a vida nos faz. A gente enfrenta as dificuldades, os obstáculos, o que é que a vida nos oferece? Oportunidades de resolvermos. E quando a gente enfrenta uma dificuldade, o que é que a gente descobre? A nossa capacidade de resolução. As nossas potencialidades que estavam ali adormecidas. Aí a gente começa a superar essas dificuldades. E cada vez que eu supero a dificuldade, eu vou me fortalecendo. E eu vou descobrindo mais potencialidades que estavam ali, esperando o momento de aflorar. É o que a gente faz no nosso dia a dia. Então as ferramentas nos são dadas a todo instante. A gente está em dificuldade, os nossos amigos, encarnados ou desencarnados, estão ali nos ajudando. Agora não nos iludamos. Ninguém vai caminhar pela gente. As passadas são nossas. Então a nossa responsabilidade está justamente na forma como vamos conduzir a nossa caminhada. Então, voltando à questão da semeadura, é isso. As sementes são lançadas cotidianamente, rotineiramente em nossas vidas, mas elas por si só, elas precisam de algo, de alguém ou de algo que faça com que elas sejam colocadas em solo propício para que apareça, para que aflore a superfície. Então, eu costumo sempre dizer, somos herança divina, nós temos a luminosidade em nós temos a amorosidade em nós temos o amor que tantos proclamamos em nós. Mas ninguém vai fazer com que ele aflore, ou com que esses sentimentos aflorem, se nós não nos permitirmos isso. Porque eu posso dar todas as orientações, Deus, das suas inúmeras manifestações. Eu costumo dizer que cada vez que a gente acorda, a gente descobre novos aprendizados para vivenciá-los. Então ele nos fornece todos os elementos nos mais diversos matizes para que aprendamos. Mas ninguém vai aprender por nós. Ninguém vai fazer por nós, se nós não permitirmos isso. Então, quando Deus nos permite vivermos encarnados, está nos oferecendo oportunidades, está nos dando diretrizes, nos dando essas sementes para que construamos a nossa própria estrutura de vida. Porque somos nós que vamos usufruir das nossas estruturas de vida. Mas ele não vai construir por nós, nem para nós.
Ele vai nos dar os elementos para que construamos o que queremos. Então, o que semeamos hoje vai depender da forma como semearmos para que venhamos a colher amanhã. Se eu quero um mundo melhor, mais estabilizado, dentro das possibilidades que eu disponho, que cada um de nós dispõe, eu vou ter que trabalhar essas disponibilidades da melhor forma possível e estar procurando sempre aprimorar. Então, o meu legado e o legado de cada um de nós, eu falo meu, isso é um processo individualizado. O meu legado vai ser sempre decorrente daquilo que eu realize. Se o que eu realizo hoje não me satisfaz plenamente, com toda a certeza, se eu não melhorá-lo no presente, eu não vou ter os resultados esperados. É para isso que a gente reencarna. É para isso que a gente está aqui, enfrentando todas essas situações, justamente para que aprendamos a cultivar as inúmeras sementes que nos foram lançadas e que muitas vezes nós a negligenciamos, nós olhamos de uma forma superficial e não trabalhamos esse solo íntimo que cada um de nós traz em si. Que esse solo que precisa ser reforçado, que precisa ser cuidado, que precisa ser tratado, para que não apenas se fortaleça, mas para que principalmente dê frutos e se multiplique. Então o semeador continua a semear. E nós fazemos parte dessa semeadura, porque temos a responsabilidade do que colhemos e do que estamos plantando. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Obrigado, meu irmão. Gente, nesse momento que a gente sempre fala, né? Vamos nos despedir aqui dos nossos irmãos internautas. Vamos concluir aqui. Uma boa noite a todos.